a gravar. Alguma dúvida, eu vou acompanhando o chat, se for necessário. Vocês estão a ver a apresentação, correto? Podem escrever no chat para confirmar antes de iniciar. Ok. Eu vou tentar fazer uma síntese rápida desta temática, iniciando por uma proposta ou por uma abordagem mais teórica relativamente à análise de dados que são provenientes da internet ou que estão disponíveis da internet, não é? E que não foram pensados inicialmente para um projeto de investigação, até algumas publicações que existem, onde vocês podem, obviamente, a partir deste tipo de abordagem, publicarem os vossos trabalhos. Esta imagem que eu vos mostro aqui, de alguma forma, é algo que já nos acompanha diariamente, não é? Em que nós, em qualquer momento ou em qualquer ponto onde estejamos com acesso à internet, estamos a consumir e a disponibilizar conteúdos. Nós tiramos uma foto e partilhamos nas redes sociais, escrevemos mensagens, então há uma série de conteúdo privado e público que é diariamente partilhado. Então nunca se ouviu tanto a falar nos Big Data, né? Que é a quantidade de dados que atualmente existem e que estão passíveis de poderem ser analisados ou consultados, não é? Por isso, em termos de atuais, nos últimos 20 anos, começamos a entrar numa era de informação, não é? Onde a comunicação em rede faz parte do nosso dia-a-dia, não é? Como refere aqui Castles em 2007, em que nós rapidamente temos acesso a dados e também rapidamente somos produtores de dados e disponibilizamos esses mesmos dados. Relativamente à internet, Nery de Sousa em 2016 está num texto que está disponível numa revista que eu vou partilhar convosco, que refere que a internet disponibiliza formas de disseminação de conteúdos, cabendo aos investigadores pesquisar esses mesmos recursos. Obviamente que a proposta que eu vou apresentar aqui neste webinar implica um trabalho inicial que é diferente de um projeto tradicional de investigação, mas já chegaremos a esse ponto. Pronto, em 2010 podemos atualizar esta informação, vamos tentar arranjar dados mais atuais, não é? 22% da população mundial tinha acesso a computadores e havia 1.000 milhões ou 1 milhão de buscas na Google todos os dias. Esse número obviamente modificou muito nos últimos 9 anos, 8 anos, tendo existido um crescimento muito maior. Relativamente aos países desenvolvidos e países em vias de desenvolvimento, ou que serem chamados subdesenvolvidos, cada vez há mais acesso a dispositivos e à internet, sendo já uma prática diária e um aumento crescente em 2015, comparativamente com 2000, em 15 anos, a alteração passou de 400 milhões de utilizadores para 3,2 mil milhões de internet, de utilizadores de internet. Depois tem aqui uma parte mais descritiva relativamente à divisão por regiões. Não vou estar a detalhar isto, está aqui este link que depois será partilhado convosco, o PowerPoint, e podem fazer essa consulta. E leva-nos a uma primeira questão referente às potencialidades que a internet nos tem para a investigação. Então é uma pergunta que vamos tentar responder, pode não ser hoje, mas que tentaremos de alguma forma discutir um pouco, não é? E eu vou tentar agora em 30 minutos fazer a apresentação e deixar um espaço para algumas questões sobre estas potencialidades da internet para a investigação. Ok.
Esta notícia em 2015 já falava que a internet podia prever resultados de eleições. Já verificamos e já foi confirmado recentemente que isto é possível de acontecer. Então a Luísa Bandeira refere que todas as pesquisas, ou seja, a internet disseminada, porque ir atrás de eleitores para perguntar com quem eles vão votar quando há uma amostra muito maior de pessoas expressando na internet, não é? Então isto é factual, não é? Não era preciso estar aqui a apresentar, mas é só um indicador da influência que a internet tem hoje no nosso dia-a-dia, mesmo em termos políticos, económicos e sociais. Esta situação foi em 2015, foi uma descoberta de uma planta, de alguém que partilhou no Facebook uma foto, e um botânico confirmou essa existência após contactar o autor da foto, onde é que tinha sido tirado. Então foi descoberta uma nova planta carnívora através de uma foto partilhada no Facebook, não é? Isto ocorreu em 2012, não é? Ele fotografou a planta durante um passeio e depois partilhou, entrou em contato que mostrasse o local para poder estudar, e foi aqui que surgiu então esta descoberta. Isto para não falar que no interior da base de dados da Google está um potencial de campo de trabalho, né, para milhares de doutoramentos ou mestrados em diversas áreas, antropologia, cultural, psicologia, história, e podíamos estar aqui a detalhar muito mais vários campos que nós podemos chegar sem ter que nos deslocar diretamente ao terreno. Há alguns anos nós fizemos uma primeira abordagem com esta temática, chamando-lhe que a internet é uma floresta de dados por explorar. Obviamente que há condicionantes que nós aqui podemos ultrapassar, que a internet nos pode facilitar. Se eu não tenho uma verba para estudar a girafa na savana, ou se tenho que estudar determinado ambiente numa floresta tropical como a Amazónia, se tenho condicionantes financeiras, obviamente que eu, para estudar a girafa na savana, tenho que me deslocar, ou teria que ir a um jardim zoológico mais próximo, mas não seria nesse contexto que eu talvez fizesse o meu estudo, dependendo obviamente daquilo que eu pretendo. Por isso a internet, ou os dados provenientes da internet, vieram facilitar de alguma forma algumas fases da investigação. E para compreender um pouco melhor a investigação com e a internet, né, existem estas divisões. Temos a investigação secundária, que são as bibliotecas digitais. Existe uma investigação primária, que é mediada pela internet, em que temos um corpus intencionalmente construído, aquele que nós iremos recolher, né, dados empíricos, preparamos um instrumento, uma entrevista, um inquérito, e depois temos o corpus potencial latente, que são dados disponíveis online, que não foram pensados para nenhum estudo, mas que podem ser usados para esse fim. Por isso, se nós tivermos um processo de investigação tradicional, teríamos aqui inicialmente uma problemática, depois uma revisão da literatura com a fundamentação teórica, o desenho de investigação com metodologia, recolha de dados, análise de dados, resultados, ainda podemos colocar no final a disseminação desses resultados. E é aqui que a nossa proposta de processo de dados provenientes da internet é ligeiramente diferente do processo tradicional ou convencional. Ou seja, numa investigação convencional formulamos questões para serem respondidas pela análise de dados, ou seja, quando defino a minha questão e tenho os meus objetivos, eu vou criar instrumentos para recolher dados para responder àquelas questões, tendo por base aqueles objetivos. No caso da investigação com o corpus latente da internet, nós podemos formular questões de investigação já tendo esses dados disponíveis. Okay? Ou seja, os dados já existem, então nós iniciamos o nosso trabalho através dos dados e, a partir daí, formulamos questões de investigação, questões de pesquisa. Portanto, com os corpos latentes na internet, vocês podem fazer inicialmente uma apreciação geral aos dados que gostariam de analisar e
podem fazer uma formulação, ou mais à frente vou falar de um brainstorming, uma tempestade de questões de investigação, de questões de pesquisa, que vos podem depois ajudar a definir os caminhos que podem tomar para analisar aqueles dados. Normalmente, esta formulação de questões de investigação podem ser diferentes ou podem ser complementares à parte convencional dos processos de investigação. Então, como formular questões de investigação a partir de dados de corpos latentes na internet? Não é? Pronto, este capítulo eu posso partilhar convosco. É um capítulo escrito pelo meu colega Francisco Janeiro de Sousa com a Maria Aparecida Bicudo, alguém com quem eu trabalho muito no Brasil, nesta temática, ou neste campo de investigação qualitativa, em que ele aqui toca nas formas ou nos meios para ou como questionar os dados provenientes da internet. Por isso, a questão de investigação, tal como num projeto convencional, tem que ser relevante para a área de conhecimento, tem que ser específica e, normalmente, sem resposta pré-concebida. Não é? Por isso é como tivesse atendido aqui as 4 Cs: clara, concisa, centrada e complexa. A minha intenção aqui não é estar aqui a discutir esta parte da formulação de questões de investigação, mas este ponto que eu estou a fazer servirá para o que eu vou apresentar de seguida. Pronto. A verdade, e isto é algo que nós confirmamos e qual eu concordo com o Nery de Sousa, que as questões de investigação são algo dinâmicas e que podem ser ajustadas, não é? Após a sua construção, recolha ou análise de dados. Não é? Então há situações em que as minhas questões de investigação têm que ser ajustadas por imprevistos técnicos ou mesmo teóricos, que muitas vezes surgem num processo que está definido, em que eu vou recolher dados com determinados entrevistados, por exemplo, e o entrevistado está disponível, ou estava disponível inicialmente e deixou de estar, ou o campo teórico que eu fiz as minhas últimas leituras leva-me a reformular a questão de investigação, porque me surgem novas percepções sobre aquela temática em estudo. Por isso, eu defendo que as questões de investigação são dinâmicas, não têm que ser estanques, devem ser um ponto de partida. Normalmente, ou usualmente, não são, no final, não sofrem ligeiras alterações caso haja estes imprevistos técnicos ou teóricos. Relativamente à proposta para análise de corpus latente. Portanto, eu pessoalmente uso o corpus latente para, muitas vezes, definir o que vou recolher em termos de dados, de forma empírica. Então, eu uso o corpus latente para compreender o que é que existe na net ou publicado em forma de notícia, de vídeo do YouTube, ou no Twitter, o que é que foi comentado, ou noutros campos, para entender um pouco, ou fazer um pouco a exploração de um novo tema, e sendo para mim, obviamente, uma área de interesse. Depois, tento então compreender através da literatura que tipos de investigações já foram realizadas nesta área específica. Faço as navegações na internet da mesma forma como faço uma leitura flutuante ou leitura ativa dos meus dados em locais onde exista maior probabilidade de encontrar dados com potencial latente, e faço essas leituras flutuantes a um conjunto alargado de dados. Okay? O primeiro filtro que nós fazemos é este último ponto, em que eu afunilo a busca em locais com maior massa crítica, quantitativo e qualitativo, de dados passíveis de serem analisados. Este é o primeiro filtro. Entro aqui num ponto que daria para um outro webinar que tem a ver com as questões éticas. Recentemente tivemos um webinar do presidente da Associação Asiática de Investigação Qualitativa, que tocou um pouco nas questões éticas com dados provenientes de redes sociais. Okay? Por isso é um ponto um ponto sensível quando nos remete para questões do foro ético, não é? Que
se eu devo ou não pedir autorização para usar os dados, né? Então é algo que não vamos discutir aqui, mas que tem que se ter em consideração. O passo interessante, depois de eu fazer essa navegação pelos dados, eu formulo questões de investigação que aqueles dados tenham potencial de resposta. Então eu formulo questões de investigação e depois faço um processo contrário, que é cortar as questões que não são possíveis de responder com aqueles dados. Depois de selecionar então esse corpus latente específico que mostra o maior potencial em relação aos outros corpos de dados, faço então esse terceiro filtro, reformulo as questões, cortando as questões que não se enquadram naquilo que eu pretendo ou as questões que não são possíveis de serem respondidas com aqueles dados, e faço esse filtro, essa afunilação, essa redução, né? E depois, sem nunca perder de vista as questões neste processo final de síntese e conclusões. Como eu estava a referir, isto é uma proposta de procedimento. Normalmente nós aplicamos esta proposta em cursos de formação que nós damos com o uso do WebQDA, nos cursos avançados, que é uma proposta em que, se eu não tenho dados para usar o WebQDA, eu posso então recorrer à internet e a partir dali construir uma análise e, obviamente, escrever um artigo tendo por base o corpus latente na internet. Podemos estar aqui a falar das vantagens, potencialidades e limitações da investigação com o corpus latente na internet. A possibilidade de obter uma grande amostra. Então entramos aqui na parte da quantidade de dados, né? Se isso é relevante ou não para o estudo, depende. Oportunidade de obter uma amostra mais diversificada, sim, eu posso trabalhar com diferentes tipos de dados e com diferentes formatos de dados, né? Eu não tenho que só analisar texto, eu posso analisar imagem, posso analisar vídeos que estão disponíveis sobre determinada temática, posso analisar notícias dos principais jornais sobre determinado tema e a partir daí fazer uma análise, neste caso qualitativa aos dados. Previne e evita a desistência dos participantes do estudo. Obviamente que aqui não tenho que me preocupar se aquele participante ou aquele entrevistado vai desistir ou não. Os dados já estão transcritos automaticamente, né, que diminui o erro. Poderíamos elencar mais o custo reduzido na realização da investigação. Limitações. Possibilidade de duplicação, porque o mesmo dado pode surgir em diferentes contextos diferentes. Os dados podem ser incompletos e dificilmente nós os conseguiríamos completar, porque é um dado que já está disponível, não foi pensado para uma investigação. E os dados disponíveis podem ser influenciados pelo tempo de resposta, não? No caso de um blog, então temos que balizar também o tempo em que vamos recolher estes dados. E alguns dados podem ser muito invasivos e teríamos outras limitações que também poderíamos elencar. Só para vos mostrar aqui dois exemplos. Estes exemplos aqui são recentes de trabalhos com o Fábio Freitas, em que o exemplo 1 é a análise de 121 posts de 12 blogs educativos brasileiros, que tinha como objetivo identificar os posts de blogs escolares mantidos por professores. E depois tínhamos o exemplo 2, que é a análise de 114 mensagens em vários fóruns sobre os pacotes de software. Aqui os Qualitative Data Analysis Software. O objetivo é analisar a tipologia de questões colocadas pelos utilizadores. No processo de seleção dos blogs, inicialmente foram selecionados 582, apenas 54 possuíam posts nos últimos 6 meses. Definição de critérios, ter pelo menos 5 posts no período de 1 de janeiro a 21 de abril de 2014, neste caso este exemplo, e ser um blog cujo autor é professor de ensino básico. Seguindo estes critérios foi feita uma filtragem, afunilou, e foram selecionados 12 blogs com 221 posts e os seus respectivos comentários. No segundo exemplo, foram previamente selecionados 5 fóruns. Definição de critérios foram os fóruns entre os
CADs ou CACDAs, que é outra designação usada, mais populares entre os investigadores, neste caso o predictivo, e respeitantes a um período de 31 dias, de 25 de janeiro a 25 de fevereiro de 2017. Okay? O que é que acontece atualmente? Eu podia mostrar mais aqui um outro exemplo de um co-orientando que analisou a comunicação, os ofícios publicados pelo Ministério da Felicidade dos Emirados Árabes Unidos, em que ele fez uma análise de todos os textos que foram colocados até o lançamento do Ministério e tentou compreender que comunicação, ou que teorias de comunicação estavam assentes nesses ofícios, através de ofícios disponíveis na internet por parte do Ministério da Felicidade. O que é que acontece aqui neste interesse de fazer este tipo de trabalho e que é um ponto que também nos é sensível e nos interessa, é onde publicar, não é? O Internet Research existe há bastantes anos, desde 1991, tem alguns tópicos que interessantes. Está aqui um exemplo de um artigo, não é? Do Facebook, e esta revista é mais recente, chama-se A Metodologia, também assenta com base em dados provenientes da internet, e os artigos neste caso são divididos em 3 secções, sobre a internet, que é a teoria, trabalhos teóricos, sobre as dificuldades e oportunidades criadas usando a internet, depois on the internet, os resultados da investigação conduzida por meio da internet, e internet, com a internet, projetos educativos e de investigação que apresentam as oportunidades oferecidas pela utilização da internet. Em Aveiro, na Universidade de Aveiro, temos este projeto que foi criado na altura pelo Francisco Neri de Sousa, que é o diretor desta publicação. Eu sou um dos editores deste projeto, que atualmente está em reformulação, desde layout até de conselho editorial, forma de publicação. Nós vamos fazer uma reformulação muito grande a este projeto, porque acreditamos que ele tem potencial de crescimento. Então a Internet Latent Corpus Journals está sediada então na Universidade de Aveiro, publica artigos cujo corpus de dados tem a sua origem na internet, não só aqueles produzidos intencionalmente através, mas também com potencial latente, por isso é que ele já tem esta designação. O volume 1 surgiu em 2010, a revista já tem 9 anos, isto são exemplos de trabalhos que poderiam ser, ou que não poderiam, neste caso, foram publicados através da internet, tutoriais online, Twitter, vídeos promocionais de universidades no YouTube. Vocês depois podem consultar a revista, ela está a ser reformulada agora em termos de layout. Mesmo no Congresso Ibero-Americano em 2014, Congresso Ibero-Americano de Investigação Qualitativa, publicamos uma edição especial com alguns trabalhos dos participantes do Congresso, pornografia online amadora, métodos mistos aplicados à pesquisa em ambiente de convergência. Pronto, tem aqui alguns trabalhos que também podem ser consultados no âmbito do próprio Congresso. Este artigo é interessante de ler, este artigo em que também o Francisco faz parte, que investigações educacionais realizadas a partir do corpo latente na internet. Depois vocês ficam com acesso ao vídeo e ao PowerPoint e podem individualmente consultar o que está aqui. Resumindo, como eu disse, eu não ia tentar alongar, ia fazer algo em torno dos 30 minutos para dar a possibilidade de discutirmos algum destes tópicos. A pesquisa que eu fiz ontem à noite, já existem mais publicações em que aceitam artigos que sejam provenientes ou assentes na internet. O próprio congresso que nós organizamos, que é o Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa, tem uma linha, tem um eixo, tem um tópico que são dados provenientes da internet. Não é das áreas com mais publicações, ou das áreas onde existem mais submissões, mas que tem um crescimento enorme e tem um potencial enorme,
pela facilidade de ter acesso aos dados, obviamente também tem uma série de constrangimentos que muitas das vezes o pesquisador, o investigador só irá compreender depois de experimentar, não é? De colocar as mãos na massa, como costumamos dizer. Desta forma, eu termino aqui a minha apresentação oral e dou espaço para questões que queiram colocar. Se eu falei muito rápido, talvez, não?